Obrigado. Queria começar dizendo que é um prazer estar aqui hoje. Assim, queria agradecer especialmente, agradecer o convite, claro, agradecer especialmente ao pessoal da Innovation Norway, especialmente ao Martin, que nos fez o convite. Na verdade, era para o Vitor Stelmaçuk estar aqui hoje. O Vitor é o nosso Creative Leader de Digital e Service Design no Brasil. Mas, infelizmente, ele teve um compromisso, teve que fazer uma viagem. Como a gente queria muito estar aqui com vocês hoje, eu vim substituí-lo. Eu sou o CEO da Eggs Design no Brasil. A minha formação... Eu não sei quantos designers a gente tem aqui hoje. A gente tem muitos designers hoje aqui. Não muitos, a gente tem uma plateia mista. A minha formação é em design. Eu trabalho com design, atuo nessa área há cerca de 20 anos. Acabei me especializando, na verdade, eu não sou um cara de tecnologia propriamente. Acabei me especializando em branding, mas vou fazer o meu melhor aqui para transmitir algum conteúdo que seja não só útil a vocês, mas que também vou me esmerar aqui para manter o nível do evento, né? Eu vi as duas primeiras palestras foram muito bem conduzidas, um conteúdo muito interessante. Então, eu vou dar o meu melhor aqui. O título do evento, o título que o Vitor já tinha acordado, combinado com o Martin, é esse, Data Visualization from a Holistic Design Perspective. E isso tem a ver, na verdade, com a maneira como a Eggs trabalha. Dando uma ideia do que é a nossa empresa, dando uma ideia para vocês, a Eggs é uma empresa norueguesa. Ela, na verdade, é o resultado da fusão de duas empresas de design da Noruega, uma especialista em design de produto e uma outra especialista muito forte, com um trabalho muito expressivo em service design e em digital design. Essas duas empresas, em um determinado momento, elas se fundiram, uma empresa de Trondheim e uma empresa de Oslo. Elas se fundiram e viraram o que é hoje uma empresa, na verdade, que é referência em design na Escandinávia. A gente costuma definir, na verdade, a Eggs Design não só como uma empresa de design. O termo, principalmente aqui no Brasil, o termo design, a gente acredita que ele está associado muito a uma entrega física e principalmente uma entrega gráfica. E é claro que a gente se preocupa em criar soluções, desenvolver conceitos que sejam bonitos, mas a nossa principal ambição, na verdade, nosso principal objetivo é utilizar o design, utilizar o nosso conhecimento em design, a nossa equipe, formada por profissionais super competentes, utilizar esse conhecimento de design para fomentar inovação. Então, a gente costuma falar que a Eggs Design é uma consultoria em design e inovação. Aqui tem um breve resumo, na verdade, mas eu posso dizer para vocês que nós estamos presentes hoje em 4 cidades, Oslo, Trondheim e Stavanger, na Noruega. E, por incrível que pareça, né, muitas pessoas até me fazem essa pergunta, assim, é uma pergunta que a gente recebe com uma certa frequência. A Eggs passou a operar no Brasil, né, abriu o primeiro escritório deles fora da Escandinávia, nesse ano de 2016. E aí muitas pessoas me perguntam assim, o que eles querem com isso e, principalmente, o que esses caras estão fazendo no Brasil, né, a essa altura, né, com toda a estabilidade econômica, com a estabilidade política que a gente tem ainda, de uma certa forma, tem experimentado. E, na verdade, assim, a partir do momento que eu conheci a Eggs Design, a gente entrou em contato em 2015, foi o primeiro contato que eu fiz com eles. Os nossos momentos profissionais, o momento deles como empresa e o meu momento casaram perfeitamente. A maneira também da gente ver design, buscar soluções em termos de design. E eles me falaram, olha, a gente quer ir muito para o Brasil. Então, o que você recomenda? Né? Eu falei, olha, eu recomendo cautela, né? O momento não é dos melhores, assim como vocês têm lido, e eles estavam estudando muito o Brasil, né? E obtendo muita informação através do nosso país
principalmente através da Innovation Norway. E eu falava assim, olha, eu recomendo cautela. E eu me senti responsável de depositar bastante confiança em mim, e eu me senti responsável assim por guiá-los ao longo dessa experiência no Brasil, né? Os teus comentários, né, logo no início do nosso evento hoje, você dizia que o Brasil basicamente não é para amadores, né? O Brasil ele requer isso mesmo, assim, ele requer que você estude o mercado, né? A gente tem um país, especialmente para os noruegueses, né, especialmente para assim, pessoas originárias de países menores, o Brasil é um país que impressiona pelas suas dimensões, pela sua complexidade, pela variação que a gente tem de região para região, né, em termos não só econômicos, mas culturais também. Então, essa é a minha responsabilidade com a Eggs Design, né? Eu tenho guiado eles, orientado. Claro que a Innovation Norway tem feito um papel muito bem feito também nesse sentido, mas eu tenho guiado eles ao longo desse ano, agora, de 2016, por esse território um tanto cheio de obstáculos quanto é o Brasil. Mas hoje nós somos 4 escritórios. O escritório que a gente abriu é um escritório no Brasil, o nosso escritório é em Curitiba. A Eggs hoje tem mais de 60 profissionais. Esse slide até eu deveria ter atualizado, mas hoje são mais de 60 profissionais trabalhando na nossa estrutura. São mais de, eu acredito que, pelas minhas últimas contas, são uns 13 ou 14 nacionalidades dentro da nossa equipe, o que contribui bastante para que a gente tenha uma visão bastante plural, não só a respeito de design, mas a respeito de negócios, a respeito de problemas dos mais variados, né? A essência, na verdade, do nosso trabalho como designers é a solução de problemas, na verdade, né? E essa mistura que a gente tem na nossa equipe contribui bastante para que a gente possa resolver os nossos problemas com bastante criatividade e assertividade. Esses são alguns dos clientes que nós atendemos, né? Cisco, Kongsberg, Rolls-Royce, Statoil, Telenor, Siemens, Innovation Norway também, só para dar um overview para vocês. E aqui eu acho que isso aqui é algo que eu percebi, assim, que gerou uma identificação imediata com a Eggs, né? A primeira coisa, na verdade, que eu acho que é importante ressaltar, assim, a primeira coisa que me chamou a atenção na Eggs foi eu nunca tinha visto, ou tinha visto muito pouco ao longo da minha trajetória profissional, uma empresa com um portfólio tão impressionante, né? Uma empresa com um portfólio variado no sentido assim é uma empresa que atende diversas empresas de diversos portes em diversos segmentos e é capaz de entregar soluções impressionantes, né, em termos de design para os mais variados tipos de problema, seja desenhando um copo de uísque, um vaso sanitário, fazendo design de serviço para um aeroporto, ou desenhando um sistema de navegação para um navio, né? Eu tinha experimentado isso muito pouco, tinha visto muito pouco isso na minha vida profissional, e isso me motivou a trabalhar com eles. E a outra coisa, o segundo ponto que eu acho bastante importante, assim, e que me chamou a atenção e fez com que eu tivesse vontade realmente de me juntar à equipe, foi a visão não só de design, mas a visão de negócios. Assim, a Eggs a gente entende o design como uma ferramenta importante para potencializar, fomentar a inovação e novas oportunidades de negócios nas empresas, né? Então, ao longo da apresentação aqui, eu vou tentar dar uma visão geral para vocês do que a gente faz, de como a gente trabalha, passar por alguns exemplos desse nosso portfólio que eu acho que nos orgulha bastante, assim. Aqui um slide que eu coloquei só, é o nosso escritório de Curitiba. Nessa foto vocês podem ver aqui o Vitor, é essa pessoa de camisa vermelha, de costas para todo mundo, ignorando a gente. Ele ignorou o evento, foi para outro lugar. Brincadeira, claro. Ele queria estar aqui. E ao lado dele a gente tem a Ulla Sommerfeld, que é a CEO da Eggs Design na Noruega, e o Paul Holter. Eles são os sócios fundadores da empresa.
O que a gente acredita, assim, antes de entrar propriamente no conteúdo que eu preparei para vocês hoje, e eu preparei, assim, meio às vésperas do evento, mas espero ter feito isso da melhor forma possível, o que a gente acredita é que existe uma mudança hoje em curso no mundo, né? A gente passou por esse assunto nas primeiras apresentações desse evento. A gente está lidando com um mundo cada vez... A vida já é complexa, o mundo que nos cerca hoje em dia é bastante complexo, com problemas de graus de complexidade diferentes, mas é um mundo complexo e muito dinâmico, né? Com coisas acontecendo o tempo todo e mudanças acontecendo o tempo todo, transformações acontecendo o tempo todo. O Thiago comentava para a gente ao longo da apresentação dele, que foi muito bacana. A gente não teve a oportunidade de conversar ainda, mas gostaria de conversar com você depois. Sobre realidade virtual, tecnologia, coisas que estão acontecendo e que estão ainda numa fase praticamente embrionária, né? E já impressionam, mesmo nesse início, assim. Então, dentro desse contexto mundial, a gente acredita assim, o design, ele não é só porque a gente faz isso, mas o design e o designer, a habilidade que o designer tem de resolver problemas, faz com que ele passe a ocupar dentro de estruturas organizacionais, dentro de empresas, um papel mais importante. A gente percebe empresas que não tinham cultura de design nenhuma, que percebem o design como uma ferramenta importante na busca por inovação, melhorar os seus produtos, para melhorar os seus serviços, né? Então, dentro desse cenário, o que eu preparei para vocês, na verdade, é isso aqui hoje. São o que a gente, dentro da nossa visão, né, da nossa maneira, da nossa metodologia de resolver problemas diariamente, né, são 10 importantes princípios de design, dentro desse conceito holístico que eu vou apresentar daqui a pouquinho. O que são esses princípios? Eu sei que a gente tem uma plateia mista hoje aqui. Se fosse, claro, um evento de design, a apresentação seria diferente. Eu tomei o cuidado de configurar ela dessa maneira aqui, com 10 princípios que eu acho que podem ser aplicados, e não só por empresas de design, por designers que estejam presentes aqui hoje, mas, na verdade, muito possivelmente por qualquer um de vocês. Pessoal da área de tecnologia, gente que está começando um negócio próprio, uma startup, gente que tem uma empresa já montada, consolidada, mas que quer, de repente, repensar a cultura interna da empresa e orientar essa empresa mais à inovação, né? Então, espero que o conteúdo, de alguma forma, possa ser útil para vocês. O primeiro princípio, que eu acho bem importante, que tem tudo a ver com o tema da palestra, a maneira como a gente vê design, a maneira como a gente trabalha, é a preocupação de ver o todo, né? Essa primeira figura aqui, que vocês veem, ela faz parte da nossa metodologia de trabalho, que é algo muito simples. Isso a gente chama de a pirâmide, apesar do nome, é algo muito simples. A gente chama de pirâmide do holisticismo, né? Na pirâmide do holisticismo, a gente tem, na base dessa pirâmide, algo inerente à nossa profissão e ao início lá do design, da história do design, né? O designer é o cara que busca uma solução para um problema e ele tenta encontrar da melhor forma possível uma forma, claro, a solução para o problema através de uma forma que tenha uma estética apropriada, né? Então, é isso que está na base do nosso trabalho. Essa pirâmide do holisticismo aqui é algo que a gente tem, a gente carrega com a gente dentro da nossa cultura de empresa para avaliar os nossos projetos, né? Então, esse primeiro nível aqui da pirâmide a gente chama de um nível emocional. Quando a gente consegue resolver um problema e atender padrões estéticos ideais para esse problema, a gente fala que esse é o efeito uau, né? É o efeito, geralmente, quando a gente entrega uma solução para um cliente, apresenta uma solução para um dos nossos clientes, e essa solução é bonita, simplificando ao máximo, né, a coisa toda, quando ela é bonita, a gente, geralmente, esse é o nível é o tipo de reação que a gente obtém do cliente, né? Uau, né? Isso é bonito, esteticamente me agrada, né?
Mas dentro do cenário que a gente trabalha hoje, assim, dentro desse mundo complexo no qual a gente vive, e por causa do que eu mencionei, na verdade, por causa daquilo que eu mencionei, que o designer ele passou a ocupar um papel mais importante dentro de estruturas empresariais, passou a ser visto como um cara, não só o cara que agrega estética às soluções que ele idealiza, mas também uma pessoa muito hábil em resolver problemas. A gente acredita muito nisso, que a gente, além de propor, de criar coisas belas para as pessoas, para o mundo, de uma forma geral, a gente tem que ter um entendimento, e a gente busca esse entendimento na Eggs, um entendimento mais profundo a respeito de pessoas, negócios e tecnologia. Como essa solução, ou que tipo de benefício essa solução vai trazer para as pessoas, para o grupo de usuários que vão utilizar esse produto ou esse serviço. Que impacto isso vai ter na vida das pessoas? Ou até de uma comunidade. Bom, eu vou mostrar exemplos daqui a pouquinho que vão deixar isso mais claro. Para negócios que, ok, a solução é bonita, ela parece adequada, parece que para aquele grupo de pessoas ela vai surtir o efeito que a gente espera, né? Mas como é que, a gente não pode esquecer, claro, a gente trabalha para empresas e o nosso objetivo é potencializar negócios, né? Gerar negócios. Então, que tipo de valor essa ideia que a gente está propondo de fato tem? Né? Ela é capaz de ser percebida por esse grupo de usuários como algo de valor mesmo? Ela é capaz, de alguma forma, de gerar negócios para a empresa, para os nossos clientes? Né? E, por último, o último componente dessa segunda camada da pirâmide ali, a tecnologia, o fator tecnologia que a gente viu nas primeiras apresentações de hoje, como algo muito importante, né? A tecnologia nos cerca hoje em dia o tempo todo, a gente vê constantes mudanças nessa área, e até assim, para designers, principalmente não para o Vitor, que é um cara, como eu falei para vocês, um cara da área de tecnologia, mas para mim, uma pessoa de branding, né, é difícil a gente se manter atualizado, né? Acho que o Thiago talvez sinta o mesmo desafio, né, Thiago? Assim, é difícil você se manter atualizado, dado o número de informações que a gente tem, que a gente vê diariamente. Você deve participar de workshops, seminários dentro e fora do Brasil, e o tempo todo a gente está exposto a novidades. Então, o nosso objetivo aqui, dentro dessa camada que a gente chama de racional, é entender esses componentes, né? E quando a gente consegue fazer isso, tanto para a gente quanto para o cliente, é o nível ahá, né? É aquela epifania do tipo, aquela certeza de que a gente conseguiu amarrar as coisas de uma forma bastante criteriosa, né? E de que a gente está caminhando para algo muito interessante. Mas a gente usa essa pirâmide aqui como uma ferramenta importante de avaliação, como eu mencionei no início, e a nossa meta é chegar ao topo da pirâmide, né? É quando a gente entendeu todos esses componentes e, além de entender todos esses componentes, a gente conseguiu propor algo novo, né? A gente conseguiu inovar, usando essa palavra que a gente tem usado tanto também ultimamente, nos últimos anos, né? Que as empresas, algumas empresas se apropriam e realmente se apropriaram dessa palavra e realmente inovam, né? E outras usam sem perceber direito o sentido, né? Porque percebem que é um jargão da moda, assim, então. Mas a gente realmente tem essa preocupação de propor coisas que, além de cumprirem todas as etapas anteriores, que sejam inovadoras mesmo, possam diferenciar os nossos clientes da concorrência, possam realmente, efetivamente, fazer a diferença, trazer alguma novidade tecnológica para o mercado. Esse nível aqui da pirâmide é o nível que a gente chama de transformational. É quando a gente consegue entender o todo, e é quando todo mundo tem essa convicção do oh my God, a gente chegou a algum lugar, né? Então, isso aqui é algo que a gente tenta praticar diariamente no nosso dia a dia. O segundo ponto, o segundo princípio que eu acho bem importante, assim, você não vai ser capaz de propor soluções
né, se você não se colocar nesse papel. Acho que o Thiago falou a respeito disso, da empatia, né? E empatia é isso, né? O exercício que é difícil de você praticar, mas que ele é fundamental de se colocar no lugar do usuário. Se eu estou propondo uma solução para um sistema de saúde, para um sistema de transporte, um objeto para o uso cotidiano de uma pessoa, né? Uma ferramenta para ela resolver algum problema, eu realmente tenho que me colocar no lugar dela, né? E aqui a gente tem níveis, começando a mostrar um pouco dos nossos projetos, um pouco do nosso portfólio. A gente tem níveis de complexidade bem distintos, né, de projetos. Esse é um sistema de navegação para Rolls-Royce Marine, é um sistema de navegação, essa cabine que vocês estão vendo com todas as telas e tal, um negócio que me assusta acho que a maioria das pessoas só de olhar, né? Aquele lugar que você pensa assim, meu Deus, não posso esbarrar em nada aqui, porque senão eu posso causar um desastre muito grande, né? Esse sistema foi desenvolvido pela Eggs, e é claro que quando a gente entra nesse tipo de projeto, quando a gente inicia esse tipo de projeto, a gente tem que... A primeira coisa é entender, claro, o nível de complexidade desse projeto, entender como é que a gente pode simplificar isso e se colocar naquela poltrona, no lugar do usuário, e falar assim, tá, deixa eu entender como esse cara pensa e o que ele precisa, que sistema ele tinha e o que pode ser melhorado. Mas isso pode ser também transportado para outro tipo de projeto, né? Se colocar no lugar do usuário também é importante num projeto de uma complexidade muito menor, como esse, por exemplo, que é a elaboração de uma linha de utensílios para banheiro, né? Aí pode parecer simples, pode parecer uma coisa assim, eu vou dar uma olhada no que tem no mercado e vou propor algo semelhante. Mas a nossa preocupação, na verdade, é de criar, como eu já mencionei, assim, é de criar alguma coisa diferente e realmente impactar positivamente o grupo de usuários, né? As pessoas que vão interagir com esses objetos on daily basis, assim. E o que a gente tem? A gente tem desde a criança até o idoso, que pode ter já alguma limitação física, apresentar alguma dificuldade, né? Uma pessoa com um portador de alguma necessidade especial, né? E até isso, né? A pessoa que vai ser responsável pela manutenção desses objetos, né, diariamente. Então, é aquele negócio assim, pode parecer simples no início o projeto, mas se você não mergulhar, se você não idealizar soluções, se você não prototipar, não colocar em prática, não estudar o grupo de usuários, dificilmente você vai conseguir resolver o problema, né, aquele problema que foi apresentado para você, de uma forma eficaz. A terceira dica, que é algo para a vida, né, na verdade, né, algo para a gente aplicar em todas as coisas que a gente faz, assim, se a gente quiser ser realmente bom naquilo, né, e a gente viu até o Ayrton Senna sendo citado no início também do evento, assim, era um cara que não era preguiçoso, né, o tempo dele, assim, o tempo que ele tinha, mesmo o tempo livre, ele estava treinando, ele estava praticando. Design, assim, quando eu comecei a fazer design, eu entendia o design de uma forma muito rasa, claro, como qualquer pessoa quando está começando uma atividade profissional. E eu entendia que ele era... Eu simplificava demais o negócio assim, e pensava, fazer design é fazer coisas bonitas, né? Depois, essa dimensão que eu falei para vocês de ser o solucionador de problemas, ela veio com o tempo, ela veio ao longo da minha experiência. E o que ficou claro para mim depois de alguns anos, assim, que não muitos anos, já nos primeiros anos, é que fazer design bem feito também dá trabalho. Assim, você tem que se esmerar, você tem que, para entender um problema, e eu percebi muita gente trabalhando da forma errada nesse sentido, às vezes a pessoa arranha só a superfície do problema e acha que compreendeu. É mais ou menos como hoje, assim, a gente é bombardeado por um nível de informação muito grande diariamente. E a gente vê pessoas se colocando na posição de doutores quase a respeito de uma série de assuntos, né? De gastronomia, a política, passando por uma série de outras coisas. As pessoas se colocam, assumem um ar professoral quando vão falar a respeito de um determinado assunto, mas, na verdade, elas conhecem pouco a respeito daquilo. Para nós que somos designers, uma empresa de design, a gente sabe assim, fazer o trabalho bem feito aqui
vai dar trabalho, né? A gente vai ter que cavar fundo. Esse aqui é um belo exemplo assim, de um projeto que, para ser compreendido, para a necessidade ser compreendida, né, aquele problema que o cliente colocou a ser compreendido, e para que a solução ideal surja, né, você vai ter que cavar fundo, né, você vai ter que se esforçar. Alguns anos atrás, a empresa que administra o aeroporto de Oslo procurou a X-Design porque com o objetivo de transformar o aeroporto, que já era conhecido como um dos mais eficientes da Europa, em algo melhor. Um aeroporto que oferecesse serviços melhores, ou uma experiência até melhor, para pessoas que viajam através dele. Isso é uma lição para a gente, eu acho, para nós brasileiros. Eu acho que a maioria da audiência é composta, né, por brasileiros. Assim. Eles eram bons. Eles podiam ter ficado quietinhos, né? Isso tem a ver com a cultura escandinava, assim, que eu também já admirava e passei a admirar mais ainda. Porque uma empresa quer ser ainda melhor. Eles já eram reconhecidos como os mais eficientes, ou um dos aeroportos mais eficientes da Europa. Né? E aí é claro que isso lança um desafio ainda maior, né? Lançou um desafio muito maior ainda para a nossa empresa. Como é que você melhora aquilo que já funciona bem? Né? Então, o entendimento do problema ou dos problemas, dos pontos que poderiam ser melhorados, era algo que tinha que ser muito bem analisado, né? E aí a maneira de fazer isso, por isso que eu falo assim, não dá para ter preguiça. Os nossos designers, ou boa parte da nossa equipe se deslocou, viveu um tempo no aeroporto, né? Estudando o problema das pessoas, conversando com pessoas estavam transitando pelo aeroporto, chegando para fazer o check-in, ou desembarcando e indo pegar o trem, né, para chegar ao centro de Oslo. Né? Não só conversar com as pessoas e observar também o comportamento dessas pessoas que estão se deslocando pelo aeroporto, mas também conversar com os funcionários do aeroporto. Às vezes, um funcionário como esse funcionário, um funcionário de segurança, ele pode ter... Muitas vezes tem, na verdade, inputs assim, valiosos a respeito de como um serviço pode ser melhorado. Olha, eu percebo um ponto cego aqui, eu percebo que se a gente tivesse uma sinalização mais eficiente nesse ponto do aeroporto, a coisa poderia funcionar melhor. Eu percebo que se eu tivesse, e a gente ouviu coisas desse tipo, eu percebo que se eu tivesse autorização até, ou um treinamento, mas um pouco de autorização, assim, de autoridade, de autonomia, para sair da posição onde eu estou e falar com aquela pessoa que eu vejo que está perdida e dar uma orientação, né, o problema poderia ser resolvido. E, claro, assim, se colocar no papel de passageiros que podem experimentar problemas, né, claro que quem viajou, já eu não tenho filhos, mas o meu irmão já me contou esse tipo de experiência, amigos já me contaram esse tipo de experiência, olha, viajar com criança, e ainda mais dependendo do tipo de energia que a criança tem, né, pode ser uma tarefa bem complicada. Né? Então, a gente se colocou no papel de diferentes usuários, né, entendendo o problema que eles poderiam ter, e aí propondo soluções, né, prototipando coisas, né, criando espaços adequados dentro do aeroporto, né, para você cuidar do teu filho, trocar uma fralda eventualmente, ou administrar aquela ansiedade da criança, né? Tipo, olha, vai gastar uma energia ali, né? E fica ali brincando um tempo, né? E claro, eu estou reduzindo, sintetizando ao máximo o projeto. O projeto foi um projeto longo, né? Que passa por esse tipo de percepção, esse tipo de mapeamento da jornada, né? Dessa jornada de experiência, né? Oferecida à pessoa. E, claro, também passa por um treinamento de pessoal. Né? O aeroporto, assim, eu tive só finalizando, concluindo o case do aeroporto, assim, eu tive a oportunidade de estar 2 vezes na Noruega esse ano e eu pude perceber que o aeroporto realmente funciona muito bem. Né? Eu não sei se parte da nossa plateia norueguesa que concorda que o aeroporto de Oslo é um aeroporto bem eficiente. O quarto ponto é esse, né? Um quarto ponto que para muito eu já vi
bastante coisa ao longo desses meus 20 anos de carreira. Eu já trabalhei em empresas de variados portes, eu já trabalhei em empresas que só faziam design, eu trabalhei em empresas que faziam publicidade também, né, dentro de departamentos de design em agências de publicidade. E eu já vi muito uma coisa acontecer assim, do cliente ser praticamente ignorado ao longo do processo criativo. Quer dizer, a empresa de design ou a agência de publicidade ir até o cliente, pegar o que a gente chama de briefing, quer dizer, qual é o teu problema, o que você quer que eu resolva, qual é a verba, qual é o tempo que você me dá para resolver esse problema. E depois o cliente some do processo e ele só é acionado de novo quando já existe uma, pelo menos, não diria uma solução, mas uma proposta de solução para o problema. A Eggs utiliza um processo diferente. Dentro dessa nossa cultura, dessa nossa visão holística, de design, a gente envolve o cliente o máximo possível. Porque a gente parte de um princípio muito simples. O cliente, muitas vezes, assim, na maioria dos casos, ele sabe muito mais a respeito daquele segmento do que a gente, né? Ele atua, a gente pode ter até tido experiências anteriores dentro desse segmento, do segmento no qual ele atua, mas ele atua há muito mais tempo que a gente nesse segmento. Como a gente envolve o cliente? De algumas formas diferentes, né? Mas a principal delas talvez seja isso. A gente promove, uma dica que é promover ou promova workshops internos dentro do cliente, né? Converse com ele a respeito do problema, né? Procure, e quando eu falo cliente, não é uma pessoa dentro do cliente, não é uma pessoa dentro do departamento de marketing ou algo assim, né? É conversar com diferentes áreas, né, dentro da empresa, para que a gente tenha diferentes visões a respeito do mesmo problema, né, e a gente consiga chegar a algum lugar que geralmente a próxima fase disso é um aprimoramento de informações. Quanto mais a gente refinar o nosso briefing, quanto mais a gente checar aquelas informações e procurar validar elas, assim, ter mais certeza a respeito delas, melhor com certeza será o projeto. E aí o que a gente faz ao longo da nossa fase de projeto, antes mesmo de uma entrega final, é a validação de conceitos criativos. À medida que a gente vai avançando, né, e que a gente vai desenhando, propondo coisas e aprimorando as nossas soluções, a gente vai validando caminhos com o cliente. Então, quando a gente chega no fim, o cliente fica feliz, geralmente porque não houve surpresas ao longo do caminho, ou pelo menos não houve, assim, não existiram surpresas desagradáveis, o que é sempre bom, claro. O quinto, né, é o se permite errar. Quando a gente pensa em alguma coisa nova, em inovação, né, a gente pensa de novo nessa palavra inovação, a gente pensa assim, coisas que estão sendo propostas pela primeira vez, né? A gente está, o termo inovação até é assim, eu tenho uma cola aqui, né? É propor um método ou um objeto que é criado e pouco se parece com padrões anteriores. Então, se você está criando algo novo, e aí eu convido vocês a pensarem no seguinte, quando vocês realizaram uma tarefa pela primeira vez na vida de vocês, pensem em várias tarefas que vocês realizaram ao longo da vida pela primeira vez. A quantidade de erros provavelmente foi absurda, né? Às vezes até em coisas simples. Então, se você, na verdade, está se propondo, você é um profissional que quer se propor a inovar de alguma forma, ou se você quer que a tua empresa desenvolver uma cultura inovadora dentro da tua empresa, orientada à inovação, você tem que permitir isso, né? Você tem que permitir que as pessoas se arrisquem mais, né? Errem, acertem errando, né? Coloquei aqui um quote que eu acho que é interessante, assim, nada é mais arriscado do que não assumir risco nenhum, né? Principalmente no mundo que a gente vive hoje em dia. Então, isso é algo que a gente incentiva bastante na nossa equipe. A gente não estimula, claro, ninguém ao fracasso, né? Assim, o que a gente cria é essa cultura do abre a boca e fale sem medo. Proponha ideias, coloque ideias na parede, discuta ideias, não só com os teus clientes, com os teus companheiros, com os teus colegas, mas com os teus clientes também. O sexto ponto, correndo, porque acho que o tempo realmente que a gente tem hoje é curto, a gente não consegue se aprofundar muito em questões, mas assim, o sexto ponto é bem importante, que eu até já mencionei aqui no início, é o conceito de simplificação, né?
a gente percebe que, por causa desse mundo louco no qual a gente vive hoje em dia, ninguém quer se cercar de coisas complexas demais. A gente quer, muito pelo contrário, coisas que sejam úteis para a gente, né? Que nos ajudem a resolver problemas, a entender problemas e resolver problemas, e que elas sejam, idealmente, intuitivas até. Né? Eu nunca fui um bom leitor de manual de produtos. Né? Eu era o cara que comprava, ligava na tomada e tentava descobrir como é que funcionava. Né? E eu acho que eu vejo assim, esse é um comportamento humano, né, normal, assim. Então, esse é um dos objetivos da Eggs, simplificar as coisas. Né? Então, nenhuma ideia é boa o suficiente para a gente se ela não for simples. Né? A gente fala que a gente trabalha com simplexity, né? Reduzir a complexidade, algo que é complexo, a algo muito simples. Como aquela cabine que vocês viram do navio, né? Fazer um sistema simples de navegação. Esse é um caso interessante, eu vou tentar passar por ele rapidamente também, mas a Protec é um cliente da Eggs, é uma empresa que desenvolve próteses dentárias. Né? Vocês verem como são variados os projetos que aparecem para a gente, os problemas que aparecem para a gente. E eles, embora sejam muito, muito bons fazendo próteses dentárias, eles reconheceram que o serviço deles não funcionava da melhor forma possível. E que aconteciam muitos atrasos de entrega, perda de material, pedidos que eram feitos da forma errada, clientes lá na ponta, pacientes e dentistas insatisfeitos, demorando muito tempo para ter a sua necessidade atendida, né? Ou aquele dente novo na boca. E a Protec chamou a gente para pensar ou redesenhar essa maneira deles trabalharem. Né? E aí, de novo, né, dá trabalho, você tem que entender essa jornada de uma ponta a outra, quer dizer, eu preciso falar com o dentista, eu preciso falar com a equipe interna, né, de protéticos, eu preciso ir até a ponta com o pessoal que prepara esses pedidos e envia os pedidos para os dentistas. Né? E aí o que a gente descobriu, uma das primeiras coisas curiosas que a gente descobriu nesse processo é que o pedido, embora a Noruega tenha, assim, seja um país rico, super desenvolvido, foi impressionante para a gente descobrir que os pedidos ainda eram feitos manualmente, através do preenchimento de um formulário, a caneta e tal. E a caligrafia dos dentistas, né, a maneira como eles preenchiam esse formulário, é claro que impactava o serviço todo. Né? Às vezes estavam pedindo o dente errado, às vezes a caligrafia não era bem compreendida pelos protéticos, né? E o dentista acabava recebendo o dente errado. O que a gente fez foi propor uma solução digital para que esses pedidos fossem feitos através do site, né, da Protec, e a gente também mapeou, como a gente mapeou o serviço deles como um todo, né, a gente percebeu falhas de comunicação entre os departamentos da empresa. Né? E a gente derrubou paredes, a gente colocou departamentos mais próximos, um conversando com o outro, né? E as falhas foram minimizadas ao nível do humano, né? Porque assim, se você não tira a componente humana do sistema, né, você não está isento, não está totalmente livre de erros, né? Então, hoje os erros que acontecem são erros, falhas humanas, mas são mínimas. Esse é o site onde os dentistas hoje fazem os pedidos das próteses. A sétima dica, o sétimo princípio aqui interessante valioso, eu acho, é saiba lidar com o criticismo. Né? De novo, para um profissional que pretende inovar em qualquer área, para uma empresa que pretende propor produtos e serviços inovadores, essa empresa tem que estar ciente do seguinte: coisas novas polarizam o ser humano, dividem o ser humano. Né? Foi assim desde a época da invenção da eletricidade, do automóvel, quando os primeiros computadores surgiram, quando a internet surgiu. É curioso, tem um designer francês que trabalha com a gente em Curitiba, e ele sempre conta essa história. Ele conta, claro, com a história cheia de detalhes, assim, mas ele conta que quando ele começou a trabalhar com projetos digitais, na década de 90, aliás, ele estava começando uma experiência num escritório de design na França. E ele chamou a atenção do chefe dele na época para a internet. Ele falou assim: olha, eu não vejo mais o design hoje em dia só como uma coisa gráfica ou atrelada a produto, a gente tem que entender também a internet, como a internet vai afetar as pessoas no futuro. Né?
E aí o chefe dele olhou para ele e falou assim, não se preocupe com a internet, é uma moda, vai passar. Né? E assim, é claro, não passou. Né? Esse cara estava tendo uma visão a respeito da coisa, né? De uma inovação da época. Né? Então, saber lidar com o criticismo, com pessoas excessivamente críticas, é algo muito importante. Você vai ouvir gente, se você propõe ideias novas em produtos e serviços, você vai ouvir críticas boas, você vai ouvir críticas nem tão positivas assim, às vezes muito duras, e que podem te impedir, podem fazer com que você dê aquele passo para trás e pense assim, no próximo movimento que minha empresa fizer, eu vou ser mais cauteloso. Talvez eu olhe mais a concorrência e faça alguma coisa mais parecida com a minha concorrência. E é isso que a gente tenta evitar, e a gente tenta estimular nos nossos clientes. Olha, a gente não quer ser parecido com ninguém, você não deve ser parecido com ninguém. A inovação é que pode criar a diferenciação, né? E pode fazer com que a tua empresa se torne líder no segmento. Né? Não tenha medo. É claro, avalie com o máximo de cuidado todas as informações, o teu mercado, todos aqueles pontos que eu mencionei anteriormente, né? E proponha coisas novas. Isso é importante, é isso que faz a gente andar para frente. Tem um designer que eu gosto muito, um cara chamado Michael Bierut. Esse cara, ele é um designer já com muita experiência. Ele é associado de uma das maiores empresas de design do mundo, a Pentagram. E é dele essa frase assim, né? Para ser designer, para trabalhar com design, você tem que desenvolver nervos de aço e uma casca grossa, né? Se preparar para a crítica mesmo. O trabalho dele mesmo já sofreu muita crítica. E eu estendo isso dizendo assim, olha, se você quer inovar, na verdade, você tem que você tem que desenvolver de uma certa forma essa casca grossa. O oitavo ponto é um ponto assim que para nós da Eggs, né, não adianta só a gente propor inovações, não adianta só a gente propor coisas que resolvam problemas e gerem negócios. Foi algo que sempre me chamou a atenção no design escandinavo. Quando eu comecei a estudar design, entender melhor design, o design escandinavo foi uma das primeiras referências que surgiram para mim, né? Tanto em design gráfico quanto em design de produto. Essa preocupação estética, assim. Então, isso a gente carrega também, né? O fato de, assim, ok, funciona, é bacana, é novo, mas a gente é designer, tem que ser bonito. E isso não pode ser esquecido, assim, né? Hoje em dia, o que a gente percebe é que as pessoas, de uma maneira geral, elas dão um valor enorme à estética. Ninguém mais quer usar, pelo menos eu não estou vendo, não consigo ver daqui, assim, mas ninguém quer usar hoje em dia mais aquele laptop preto de plástico pesado, né? Aquele celular que parece antigo, né? Os objetos que cercam a gente dizem muito a respeito da gente. E a estética, eu acho que está cada vez mais em voga, assim. Então, o que a gente pensa, seja num design de um vaso sanitário, por exemplo, né? Que talvez não seja o objeto que tenha assim, a função mais nobre, né? Ou na concepção de um drone. Esse drone aqui ele foi desenvolvido pela Eggs para uma empresa norueguesa chamada Blue Eye. Ele é um underwater drone, né? Ele funciona embaixo d'água. E quando essa empresa chegou na Eggs, eles chegaram com uma ideia, eles tinham uma ideia. Olha, a gente tem uma ideia de produto, a gente tem uma noção muito boa de como a tecnologia desse produto deve funcionar, mas era isso, parava aí. Eles não tinham a forma do produto, eles não sabiam que aparência esse produto teria, eles não sabiam como acomodar toda essa tecnologia dentro de uma forma que fosse eficiente, né, para que você pudesse controlar esse objeto embaixo d'água. Né? E aplicando a nossa maneira de ver, de fazer design, a gente conseguiu fazer um projeto que eu acho assim, um projeto impecável, né? Ele é um produto que não foi lançado ainda, né? É um produto que vai ser lançado em 2017 para o mercado, mas ele é um produto que se diferencia da categoria em termos de navegabilidade, em termos de autonomia. Ele tem a melhor câmera, e a gente pode
Estou aqui sinalizando para a Ana Luísa que a gente pôde ver as imagens que esse drone gera embaixo d'água e são imagens impressionantes, com uma qualidade impressionante. E a gente conseguiu desenvolver não só o design de produto, como a interface, né, para o controle desse drone. E aí o que me deixa particularmente orgulhoso é que quando o nosso escritório de Curitiba foi envolvido nesse projeto, e a nossa especialidade, assim, o nosso ponto forte no escritório de Curitiba é o branding, a gente falou assim, olha, tudo é adequado, tudo está muito legal, mas essa marca não transmite aquilo que a gente quer transmitir, né? Não comunica os valores ideais, os atributos ideais a respeito do produto. E aí vou passar um pouco, esse é um projeto que está em andamento ainda, mas a gente redesenhou a marca e a gente redefiniu a plataforma dessa marca, os valores, os valores que a gente quer comunicar, né? Esse aqui é um manual que ainda está sendo construído, né? Mas é assim que o drone ou as peças de comunicação desse drone vão se parecer, né? Passando aqui só para dar um overview assim para vocês mesmo. Então tem que ser bonito, né? Assim, agora a gente acredita que está tudo muito mais amarrado ou integrado de uma forma ideal. Chegando no final da apresentação, assim, o 9º ponto é: seja corajoso, saiba quebrar regras, né? Tem a ver com o que eu falei de lidar bem com crítica, né? Mas a gente tem isso eu achei também interessante, foi o que me motivou realmente foi um dos fatores que me motivou a trabalhar com a Eggs, que a gente tem uma cultura interna, a gente tem uma palavra, até um termo que a gente fala que é o poke in the eye, né? O poke in the eye é um cutucão no olho, é algo incômodo, né? A gente tem o hábito de cutucar os nossos clientes, de provocar os clientes. É claro, com educação, da melhor forma possível, então, mas provocar o cliente é algo fundamental. A gente percebe como algo fundamental no decorrer do nosso processo de trabalho, né? O que a gente ouve muitas vezes do nosso cliente assim, é aquele cliente que não investiu em pesquisa, né? Tudo que ele conhece da própria experiência trabalhando naquele segmento. Ele usa bastante a intuição dele, gut feeling, assim, para falar assim, olha, eu sei como funciona, não adianta tentar essa solução, não adianta tentar esse caminho, porque não vai funcionar. Eu tenho certeza absoluta de que as coisas são desse jeito, que o meu consumidor enxerga a minha marca desse jeito, que o meu consumidor percebe o meu produto desse jeito, a minha concorrência desse jeito. A gente procura provocar o cliente, a partir do nosso entendimento de problema, da nossa visão, da nossa imersão naquele problema, a gente procura provocar o cliente e ter discussões mais profundas com ele, assim, olha, você tem certeza? Será que esse problema também que você está apresentando, isso tem a ver, de novo, né, com a visão holística, assim, será que esse problema que a gente está apresentando, que você está apresentando para a gente, será que ele não está conectado também com esse aqui? Será que a gente não deveria resolver esse ponto antes da gente tratar disso? O problema, pelo jeito, não é só o produto. Veja, talvez seja o serviço, né? Então, provocar o cliente é algo muito positivo. E, por último, o 10º, assim, já finalizando, que eu acho que eu estou estourando o tempo, curiosidade e diversão são essenciais. É o que a gente percebe. A gente percebe empresas se preocupando muito mais com isso hoje, se preocupando em oferecer um ambiente, digamos, menos corporativo, mais flexível às pessoas, principalmente empresas que estejam envolvidas de alguma forma com criatividade, né? Google, Facebook, Apple, empresas pioneiras nisso, né? Aqui tem uma foto, inclusive, do Google. Na Eggs, a gente procura estimular esse tipo de ambiente, esse tipo de rotina, né? Quer dizer, justamente não seja uma rotina profissional pesada, dura. A gente já lida com problemas e a gente tem que tornar o ambiente um ambiente descontraído, assim. E, além disso, a gente procura estimular, eu acho que é como mensagem final, assim, né? Se qualquer um de vocês que esteja preocupado em inovar, né, ou desenvolver um negócio inovador, desenvolver uma cultura de empresa orientada à inovação, vocês têm que estimular
a curiosidade dentro do ambiente de trabalho, a curiosidade nos colegas de trabalho de vocês, nas pessoas que trabalham para e com vocês, né? Isso é alguma coisa que a gente procura estimular nos nossos colegas, assim, né? Você, de repente, é o cara que conhece muito de tecnologia, né? Tente ser curioso a respeito de outras coisas, tente se aprofundar um pouco a respeito de comportamento humano, conhecer outras áreas do design, né? É a curiosidade que nos faz aprender e nos leva à frente, né? Essa frase aqui foi dita por esse cara, o Ancora imparo significa isso, né? Ainda estou aprendendo. É uma frase que o Michelangelo falou, foi algo que ele disse realmente aos 87 anos de idade. Tudo bem, ele morreu com 89, né? Mas aos 87 ele reconheceu assim, ainda estou aprendendo. Porque caras como ele, a gente tem exemplos na antiguidade, né? Caras como ele, o Leonardo da Vinci, por exemplo, que foi um dos meus primeiros ídolos, acho, como designer, porque além de pintor eu via ele dessa forma também. Eram caras curiosos a respeito de outras coisas, né? Leonardo da Vinci estudou muito pintura, mas estudou escultura para melhorar as técnicas de pintura, escultura e desenho. Ele estudou profundamente anatomia, ele estudou música, ele estudou mecânica, ele estudou gastronomia, né? Então eram pessoas, com certeza, que fizeram muita diferença na nossa história e que eram curiosos por natureza. Então, como mensagem final, assim, apesar de ser um evento sobre tecnologia, assim, a minha mensagem final é: sejam curiosos a respeito de coisas novas que estão surgindo, de tecnologias novas, né, e de áreas diferentes de vocês, né? Essa é a minha mensagem, acho, como designer hoje aqui. Se vocês quiserem entrar em contato, esse é o meu e-mail, fácil, sandro@exdesign.com. Estou à disposição de vocês para qualquer pergunta que vocês queiram fazer, material que vocês queiram dividir. Fico realmente à disposição. Obrigado, espero que vocês tenham gostado.